Aqui estou mais um dia, eu sou Lucas Folk e no filme de hoje eu trago aqui um filme de terror com teor bastante religioso, mas não deixa de ser um filme de terror. E o nome do filme se chama Herege. Foi lançado esse ano, 2024, dia 20 de novembro. Tem 1 hora e 50 minutos de duração e é um terror com suspense. É um subgênero, né? O gênero dele é terror, mas tem um subgênero que é suspense. Mas eu acho que, cara, um filme de terror, ele... a não ser que seja aquele de comédia, né? Mas num filme de terror tem ação, tem ação, drama. Então acho que não precisa de um subgênero, a não ser que se fosse de comédia. Mas vamos lá, o filme tem direção de Scott Beck, Brian Hurst, roteiro de Scott Beck, também Brian Hurst. Temos aí no elenco Hugh Grant, Sophia Thatcher e Charlie Weston. E o título original do filme é Erect. O filme não é recomendado para menores de 16 anos, pois é um terror. E nesse filme de terror, Herege, temos Paxton e Barnes, que elas são duas jovens missionárias que dedicam todos os seus dias a tentar atrair novos fiéis. No entanto, a tarefa se mostra bastante difícil, pois o desinteresse da comunidade é evidente. Em uma de suas visitas, elas encontram o Sr. Red, um homem aparentemente receptivo e até mesmo inclinado a converter-se à religião que elas estão pregando. Contudo, a acolhida amistosa logo se revela um engano, transformando a missão das jovens em uma perigosa armadilha. Agora elas estão presas em uma casa isolada e Paxton e Barnes se veem forçadas a recorrer à fé e à coragem para poder escapar desse jogo intenso de gato e rato. Então, em meio a essa luta desesperada, elas percebem que sua missão vai muito além de recrutar novos seguidores. Agora, trata-se de uma batalha pela própria sobrevivência delas, na qual cada uma escolhe e cada ato de coragem serão cruciais para poder escapar dos perigos que a cercam. Essa aqui é a sinopse do filme. Você já percebe numa crítica, como isso aqui é uma crítica, uma análise, é uma resenha com os comentários do filme. Pela sinopse do filme, você lê, você vê, você não tem spoiler, porque se tu tem spoiler na sinopse e principalmente no trailer, você não assiste o filme, porque uma sinopse que conta tudo do filme não funciona. Isso aqui só revelou um suspense, disse o que vai acontecer para já aguçar a tua mente, mas sem spoiler nenhum, principalmente do final. Tem gente que praticamente dá o final do filme, é horrível. E agora vamos aqui para as críticas, para fazer as análises e os comentários deste filme Herege, esse filme de terror muito louco. O filme Herege, cara, ele é um thriller bastante também psicológico, que explora questões relacionadas à fé, relacionadas à manipulação, a poder. E o filme ele combina elementos de terror psicológico e convenções tradicionais do gênero, mantendo o público inquieto com a sua narrativa imprevisível e também atmosferas sufocantes. Então, um dos grandes destaques é a atuação de Hugh Grant, que ele interpreta o Sr. Red, que é o cara manipulador, cético, com um complexo de superioridade, cuja performance é central para a tensão que o filme proporciona para você. Seu personagem entrega monólogos que exploram temas bastante religiosos, temas culturais, de forma provocativa, incluindo referências curiosas à Rádio Region e Monopoly. Essa abordagem ajuda a criar um equilíbrio entre o mundo sombrio e mundano.
Então, na primeira metade do filme se sobressai pela intensidade psicológica e pela profundidade dos diálogos entre os personagens, especialmente das interações de Red com as protagonistas interpretadas pela Crowley Rista e Sophia Thatcher. Contudo, já na segunda metade do filme, o filme ele adota um tom mais convencional, com susto, violência bastante gráfica, o que dilui um pouco o impacto inicial do filme. Embora o filme de terror herege seja tecnicamente impecável, com uma fotografia de alta qualidade, uma narrativa bem controlada, ele não aprofunda tantos questionamentos levantados, mantendo-se mais reflexivo do que um filme crítico, entendeu? Mesmo assim, cara, o filme é amplamente elogiado, porque ele provoca discussões relevantes sobre a questão que passa e também sobre sua execução criativa, que ficou perfeito. Esse filme, então, ele é recomendado para quem aprecia filmes que misturam densidade psicológica e entretenimento. O filme de terror herege, ele é um exemplo de como o terror ele pode explorar temas que vão além do sobrenatural. Eu curto isso é legal. Você aprende, cara, a guerrear no mundo espiritual. Se você busca uma experiência de suspense aliada com reflexões instigantes, esse filme aqui é uma boa escolha para você. Se você aprecia filmes de terror psicológico que mexe aqui com sua mente, com temas que são provocativos, atuações de peso, ou esse filme de terror herege, ele provavelmente será uma boa escolha, porque ele tem notas mais altas para aqueles que valorizam performances marcantes e menos para os que esperam algo assim inovador. Não espere nada inovador de filme, não, cara. Espera um filme que você nunca viu e que você vai discordar de alguma coisa, vai concordar de outra, mas no filme você vai gostar. Recomendado para quem aprecia filmes que misturam também densidade psicológica e entretenimento. Herege é um exemplo de como o terror pode explorar temas além do sobrenatural. Se você busca uma experiência de terror, suspense, aliada a reflexões, assista o filme Herege. O Sr. Nelson, ele fala Grant em grande forma. Um roteiro magnífico. Um filme que beira ao teatro na sua essência. O Herege desafia as missionárias em sua fé e na história das religiões. Brilhante, reflexivo em todos os aspectos. A fé faz a diferença neste mundo caótico. Neste mundo caótico, cara, que a gente busca respostas para tudo e todos. A fé em Jesus Cristo é que nos salva de todo esse terror psicológico, de todos os suspenses e de todo o campo sobrenatural do maligno. Só a fé em Jesus Cristo que nos salva. Excelente, bons questionamentos, excelentes possibilidades, múltiplas interpretações. Mesmo com a mais óbvia morte de todos, mostra o perigo e não a necessidade de se preocupar com a crença alheia. Nem tente entender isso. A fé de cada um dará uma visão diferente para cada pessoa que assistir ao filme. Muito bom. Ou seja, o cara falou algo interessante. Um cristão, se ele assistir esse filme, ele vai entender a guerra no mundo espiritual. Ele vai entender que as forças malignas vivem tentando vencer as forças do bem e principalmente atacar aquelas pessoas que mais amam estar aos pés de Cristo Jesus. Aquela pessoa que não se converteu e não está aos pés de Cristo, buscando em espírito e em verdade, é uma pessoa que está praticamente nas mãos dele. Então ele não toca, mas é alguém que está buscando a Deus, ir na igreja, orando, intercedendo, jejuando, tentando se manter contaminado do mundo. Resumindo, amando Jesus Cristo acima de tudo e todos e qualquer coisa. Essa é uma pessoa que vai ter muito ataque. Um católico, se assistir esse filme, vai ficar... que filme de terror ruim. Vai ficar com bastante medo. E demais religiões, cara,
não vou entender nada. Então é isso, o cara fez um questionamento aqui bastante interessante. Realmente, só uma pessoa bem espiritual ele vai entender esse filme. Uma pessoa normal que não entende do mundo espiritual, independente da religião, até um próprio crente evangélico. Tem muito crente normal, né? Que não tem uma ligação, não consegue entender nada no mundo espiritual. Se assistir esse filme, você vai ficar com medo. Esse filme também não dá tanto medo assim também não. Pode assistir de boa. Mas uma pessoa que for espiritual, ele vai entender desse filme. Tem pessoas que são espirituais pro lado do bem e o lado do mal, né? Vai entender os dois lados. Temos aqui o Rodrigo, ele fala: é bem interessante a proposta inovadora desse roteiro. A tensão do terror psicológico está presente todo o tempo, mesmo nos diálogos mais longos. Esperava algo mais clichê e me surpreendi com a narrativa abordada também. Esse ganha na diferença e se valida na escolha do elenco. A Gabriela Santos, ela comenta: brilhante e reflexivo. O filme Herege tem uma proposta ousada e diferente do usual. O terror psicológico mistura mistério e suspense numa trama sustentada por diálogos inteligentes e uma crescente tensão. O trio de protagonistas entregam atuações excepcionais, com destaque para Hugo Grant. E a gente encerra aqui com o Nerdcal, ele fala: Herege é uma das grandes surpresas de 2024. Também não, cara, não é pra tanto assim também não. Mostrando que até mesmo diretores desacreditados podem se redimir e entregar uma obra marcante, concordo contigo. Após o fracasso de 65, Ameaça Pré-Histórica, Scott Beck e Brian Utzer, a dupla de diretores ressurge com uma narrativa que mescla suspense e terror psicológico. Sim, o filme ele é um terror psicológico, beira mais suspense do que terror psicológico. E uma profunda reflexão sobre fé e crenças. Porém, o grande destaque é Hugo Grant, que aos 64 anos, o cara brilha com uma performance visceral, provando ser um dos atores mais versáteis de sua geração. O filme começa de forma bem discreta, aparentando ser mais uma história de suspense genérica, mas rapidamente subverte as expectativas. A presença de Grant domina cada cena, trazendo um contraste fascinante entre o carisma quase desconcertante e também a intensidade do enredo sombrio. Sua habilidade em alternar entre humor e seriedade potencializa a narrativa, tornando o filme Herege uma experiência cativante e perturbadora. Agora o cara fala do roteiro, tem um cachorro latindo aqui. O roteiro do filme Herege, os caras optou por suspense mais introspectivo. Você entende isso? Os caras focou em provocar reflexão na sua mente, com reflexão com terror psicológico, ao invés de provocar susto, que são previsíveis ou não previsíveis, embora você se assusta com terror psicológico. E o problema do terror é isso, né, cara? É aquele susto, você tá assim, aquele susto. Eu não gosto de terror assim porque não tem graça. E fazer de susto é só susto, né, cara? Os filmes que provocam terror psicológico não é melhor. A trama explora temas religiosos de maneira profunda e provocativa, questionando crenças e dogmas sem cair em simplificações. Os diretores usam diálogos densos e momentos de tensão crescente para criar um ambiente de desconforto constante. Cada cena carrega um peso emocional que tece um labirinto de incertezas, mantendo o público em alerta enquanto provoca questionamentos sobre fé, controle e medo. Isso aqui faz a galera ficar argumentativa. Você assiste o filme, argumenta, discorda, não concordo, blá blá blá.
E o mais engraçado, na vida real isso existe. Isso existe na vida real. Mas a direção, ela não se limita em sustentar a narrativa com jump scares ou violência explícita. Ao contrário, os caras construíram a tensão de forma gradual e imersiva, tá me entendendo? Usando a ambientação claustrofóbica, isso que é muito terror. Um cara claustrofóbico, ele não dá conta de assistir um filme assim. Também diálogos que são carregados de subtexto. E nesse espaço que Grant brilha, o cara traz aí um equilíbrio perfeito entre mistério e humanidade, sendo ao mesmo tempo atraente e enigmático. A galera tá falando muito do cara e esquecendo das meninas que também fez o filme, né? Também temos aqui, ó, um dos grandes méritos do filme Herege é a sua abordagem de questões religiosas. O filme... Isso vai incomodar esses cachorros latindo, mas eu não vou parar não. Um dos grandes méritos do filme Herege foi a abordagem de questões religiosas. Quase não tem filme que aborda, né? O filme, ele não apresenta ali uma visão bem dogmática ou panfletária. Só que o filme convida o público a refletir, assim, todos os dilemas dos personagens, muitas vezes atormentados pelo medo e pela dúvida. Refletem discussões universais sobre o poder da religião como guia ou opressão. Passagens, também referências bíblicas são integradas de maneira assim, ficar sutil. Também você não vai arrumar treta também, né? Com a galera, você quer vários públicos assistindo filmes. O cara fez um filme que não é só pros cristãos, é um filme que serve para todas as galeras. Para quem tem crenças ou não, para quem tem religiões ou não. Como eu não tenho religião, sou louco por Jesus. Eu também gosto do filme. Tem um filme vindo aí, cara, Nosferatu, ano que vem tá indo. Nossa, eu vi o trailer do filme no cinema, que fui assistir Gladiador 2. Top. Então, enriquecendo toda essa trama, né, tudo isso, e convidando você, que é o espectador, a ponderar o que é real ou o que é imaginado. Então, esse equilíbrio entre narrativa e reflexão é mantido com maestria, especialmente nas cenas de diálogo, que oferecem momentos de respiro, sem perder também a intensidade. O Grant, com sua presença magnética, e é o catalisador dessas pausas, tornando cada conversa ali uma oportunidade para intensificar o suspense do filme Herege e explorar as movimentações dos personagens. Então o filme Herege, que é um filme que transcende gêneros. Os caras misturam suspense, terror, drama em uma narrativa bem inquieta, que também te fascina, te deixa inquieto e fascinado. Essa entrega aqui, Hugo Grant, em uma das melhores performances de sua carreira, não rende Oscar para ele, vocês podem ter certeza. Muito difícil filme de terror render Oscar. Eleva o filme a um patamar excepcional. É uma obra desconfortável, mas que se torna indispensável por provocar reflexões bastante profundas, enquanto envolve o espectador, você, em uma atmosfera bastante densa. Então, indicado como forte concorrente às premiações, não ganha não. O filme Herege é um lembrete poderoso de que o cinema pode ser uma ferramenta para questionar nossas crenças e desafiar nossos limites emocionais. Um dos filmes mais marcantes do ano e um testemunho do talento inesgotável